Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho como é que eu monto uma tese contrarian. Como é que eu monto e não como é que se monta, porque na verdade eu não sei se existe um jeito certo de fazer, eu sei o que eu faço e o que funciona para mim. Então eu vou exemplificar com a tese de Cielo, mas isso vai valer para todas as outras teses que são contrarian na minha vida, não só de investimento em bolsa, mas teses de outras coisas, políticas, econômicas, enfim, as coisas que eu acabo acreditando. Então, de onde vem, né? Eu brinco que ser contrarian é alguma coisa que eu não me preparei, eu simplesmente sou assim. E eu não nasci, não começou ontem. Eu lembro das minhas irmãs e dos meus primos cantando Ovelha Negra para mim. Eu já contei para isso para alguns alunos em classe. Mas como é que funciona? Eu vou explicar em Cielo, mas eu conseguiria explicar em Ambev, em Raia, enfim. Mas essencialmente eu olho e vejo que tem um determinado ativo, no caso o Cielo, lá no R$ 28, tá? Eu olhava e falava assim, você tinha uma empresa que vinha, empresa com margem muito alta e taxa de retorno muito alta, você precisa ter convicção de que ela tem algum tipo de barreira de entrada para garantir que isso vai continuar funcionando, e ela vinha de uma perda de monopólio, então você tinha um cenário em que você tinha um duopólio, né? Na verdade, era um monopólio de Visa, que é a VisaNet, hoje Cielo, se encontrava, e um monopólio de Master, né? Que a Redcard, ela tinha para capturar Master. E os FIIs que elas cobravam dos varejistas sempre oneraram muito. Então, varejo, em geral, muitos deles, eles têm uma margem muito baixa. Então, no momento em que você entregava 4, 5%, e do seu. Eu cheguei a entregar 5% da minha receita, então eu sei como isso é ruim. Num negócio de margem mais alta, um negócio de margem muito baixa, você acaba entregando para o cara mais do que você lucra, do que não faz sentido. Você tá lá, opera, digamos, um posto de gasolina, tudo, e no final você entrega uma parte relevante da sua receita para a empresa. Então, a tendência era que uma vez que tivesse, que você perdesse esse monopólio, você poderia ter a chance de entrar competição. Então, a tese era, você tinha um monopólio e, e aí você perdendo o monopólio, você poderia ter competição. Então, eu crio uma série de hipóteses nessa linha e o que eu preciso? Eu preciso ficar testando as minhas hipóteses. Então, depois que eu montei a minha tese na cabeça, a ação, sei lá, mais que dobrou. Então, existe um momento em que as hipóteses elas começam a se confirmar e aí você tem mais convicção para você entrar short. Então, a maioria dos shorts que eu montei são posições que eu já achava cara, mas que eu precisava esperar acontecer alguma coisa. Então, dificilmente eu acerto o raio do papel. Obviamente, às vezes eu acerto, a ação continua comprando, subindo depois que cai, mas a história era essa. Então, o que precisava? Precisava ter competição, precisava ter alguém forte fazendo competição, alguém que tivesse interesse, alguém que justificasse os clientes mudarem. E aí eu comecei a ouvir falar, no caso da Stone e da PagSeguro, mas exemplificando porque não são as únicas, tá? Então, você tinha o Banrisul montando a própria adquirência, enfim. E o momento em que eu fiz o meu short, no caso de Cielo, foi no momento em que eu vi que a Estônia e a PagSeguro levantaram capital nos Estados Unidos, então agora elas tinham, elas tinham como fazer um crescimento mais acelerado, então isso efetivamente ia começar a machucar a Cielo. Então, o tempo todo é isso, tá? Eu monto uma tese, que é alguma coisa assim, olha, eu discordo da forma como a maioria das pessoas pensam. Então, se as pessoas estão long, eu quero entrar short, se as pessoas estão short, eu quero entrar long, ou se as pessoas estão falando A, eu acho que B é o contrário, e eventualmente assim, eu não tenho medo de crítica, então eventualmente eu vou expor a minha posição se eu achar que faz sentido por algum motivo, por poder ajudar alguém, enfim, ou por poder ensinar alguma coisa. Então, o que acontece é que quando eu olho, e assim, e de novo, eu sei que posições contrárias são mais sujeitas à crítica, então quem é assim está acostumado com isso. Então, o que eu faço é exatamente isso. Então, eu montei um monte de hipóteses. Então, você precisaria ter competição, você precisaria ter competidores com dinheiro, você precisaria ver os competidores efetivamente ganhando espaço. Então, você começa a ver as maquininhas amarelinhas, verdinhas por aí. Então, assim, é importante você olhar e você entender que uma pessoa contrarian, uma pessoa que faz isso, já tem alguma experiência nisso, não são loucas, tá? Elas podem parecer, enfim, eu converso com outras pessoas que eu considero bem contrarians e a gente não é louco. A gente simplesmente tem uma forma de pensar que foge do padrão. O que não quer dizer que é errado, não quer, algumas vezes eu vou estar certa, algumas vezes eu vou estar errada, então eu já eu acho que os teses mais contrarian em geral são os shorts, mas
Eu já estopei short por loss, então, por exemplo, Natura eu fiz a 28 e estopei a 42. Eu já estopei short porque eu não aguentei segurar, então eu estopei no high e depois um short de Brasil Foods. Eu estopei o short a R$ 44 e o preço mais alto que ele bateu desde então foi 40, bateu na sequência 45 e depois nunca mais voltou para esses preços e depois vocês lembram os patamares que ela negociou. Então, às vezes, é difícil segurar uma tese contrarian e se você, especialmente se as coisas não se confirmam e não vão se confirmando. Então, quando você entra numa tese que você vai de encontro ao que a maioria das pessoas pensam, você precisa ter as confirmações das coisas, porque ouvir crítica é tudo bem, tipo, faz parte, eu tô acostumada, eu compro ações de empresas consideradas ruins quando eu acho que as empresas são muito menos ruins do que as pessoas pensam ou eventualmente boas, como enfim, a tese de JSL parece estar se provando. Então, por que eu tô falando isso? Porque nas minhas discussões políticas atualmente, eu tô vendo muita discussão, muita ofensa, enfim. E é pouca gente tentando entender de onde vem o que eu penso. E talvez não importe. O meu objetivo é só ajudar, e meu objetivo com a educação financeira é ajudar o país a ser melhor. Vocês devem imaginar que na minha área tem outras coisas mais rentáveis que eu poderia estar fazendo. Mas o que eu quero deixar aqui é que, esquece as minhas visões políticas, mas quando você for montar uma tese que não necessariamente ela vai de acordo com o que todo mundo pensa, porque você está vendo uma coisa diferente que as outras pessoas não estão vendo, e eventualmente as pessoas estão vendo, mas tipo, negando, você simplesmente olha tipo, crie alguns marcos. Então, crie, no caso de Cielo era isso, no caso de Ambev, por exemplo, a minha tese, que também eu levei um tempão para ter coragem de fazer, o papel ficou de lado durante um bom tempo, então teria sido uma boa alavancagem para mim, e eventualmente eu estopei cedo demais, eu ganhei talvez só uns 20% e o papel chegou a quase dividir por dois. Mas a tese de Ambev foi muito parecida, assim, eu parei de tomar refrigerante, começou assim, eu parei de tomar refrigerante, aí isso não era socialmente aceito, então, por exemplo, eu tinha que ter refrigerante na minha casa para as visitas, depois de um tempo não tinha mais que ter para as visitas, aí depois de um tempo comecei a ouvir outras pessoas falando mal de refrigerante, ao mesmo tempo em que o marido não queria mais cervejas da Ambev, então eu não aceitava servir para as visitas. Então, assim, essas teses contrárias geralmente começam em alguma coisa pequena, e aí você vai olhando, só que assim, você tem que montar uma estrutura, as coisas precisam ir se confirmando. Então, se eu estivesse certa, as vendas de refrigerante precisariam desacelerar, as vendas de cerveja precisariam desacelerar, a empresa ficaria com dificuldade para repassar os custos. Então, os preços não sobem, os custos sobem, as margens caem. Então, presta atenção quando você for montar uma tese contrarian para ter certeza que você está avançando e está passando pelos seus marcos. Boa noite, obrigada.